Você ganha do Vasco em casa, nós estamos falando, o Corinthians vai pro Allianz Parque com 4 em 6. Tá bom, eu acho que é uma pontuação muito boa, você vai com 4 pontos em 6 para pegar de novo o seu rival na casa dele. Então, eu acho que não tem um A pro torcedor falar, eu, pelo menos, não tenho um A para falar desses jogadores, dos reservas. Ah, esse não foi tão bem. Ok, eu tô dizendo de maneira geral, num contexto geral, gostei muito da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão que conseguiu uma importante atuação, né, contra o Bahia. Foi um empate ali 1-1 lá na Bahia, um jogo dificílimo. O Bahia teve um jogador expulso, Everton Ribeiro, e com isso o Timão foi pra cima, foi buscar, acabou conseguindo um empate ali naquele abafa, naquele cruzamento, bola na área pra lá, bola na área pra cá, e o Héctor Hernandes finalmente pôde balançar as redes e agora o Timão consegue um ponto na estreia. O time reserva conseguiu um bom resultado e a imprensa pôde ressaltar isso, muitos elogios ao time do Corinthians que mesmo com os reservas consegue um ponto importante na Bahia e volta feliz para São Paulo. O próximo jogo do Timão será contra o Huracan pela Sul-Americana e já no final de semana terá Corinthians e Vasco, esse jogo na Neoquímica Arena. Vamos ver tudo o que eles falaram a partir de agora. O Everton Ribeiro é expulso, o Héctor, eu pensei que ele estivesse lá fazendo serviços burocráticos, carimbando papel, o cara entra e faz um gol. Tá tudo lindo, Vessa. Cara, a frase, olha, eu vou te falar que é uma das melhores frases que eu vi agora. Eu já tinha percebido, né, porque eu vi ontem, mas essa daí que a gente mostrou e o pessoal da produção recortou, abre aspas pro Emiliano, fizemos tudo errado que possa ser numa preparação. Por que ele quis dizer isso? Os caras saíram, depois do jogo, na quinta, teve um dos camarotes ficou fechado do estádio para eles, os caras foram para lá, saíram 5, 6 da manhã. Depois, na sexta-feira, representação à tarde, daquele jeito. Ainda teve festa da federação à noite. No sábado, teve Media Day, atender imprensa e tudo. Por isso que ele fala, foi tudo que podia fazer de errado nós fizemos, mas era uma consequência natural de um título que para o torcedor era muito importante. A leveza deles, a leveza do time, jogar ontem, inclusive com todos os reservas, só Yuri foi titular, até o goleiro não jogou. Se você se vir, inclusive em postagens, a caravana que foi para Salvador, cara, as brincadeiras, os sorrisos, as coisas que os caras falavam, virou um ambiente completamente diferente depois do título, assim. Eu não sei até quando vai isso, mas eu tô falando do recorte de agora. A cobrança vai existir? Lógico que vai durante o ano, mas eu falava isso antes do primeiro jogo da final. Se ganhar esse título, esse time terá muito mais paz para jogar os campeonatos, para disputar e tudo mais. E ontem o que se viu foi isso, um time reserva que entrou no mesmo sistema, eu gostei muito da escalação, eu gostei muito da escalação com todos os reservas, porque era meio óbvio que era importante entrar os reservas no jogo. Por que era óbvio? Alguém acha que o Martínez e Carrilho, vindo da data FIFA, deixando quase tudo aos 90 minutos contra o Palmeiras, iam ter minimamente uma condição de jogar? Não. O Hugo Souza parece que sentiu alguma coisinha e joga na final já sentindo alguma coisa. Se fosse uma final, acho que ele jogaria ontem. Mas não era. Você dá uma segurada. Mateuzinho, Angileri, começa no banco ali, fica no banco. O Garro, pra que eu vou pôr o joelho agora? O cara se esforçou quinta-feira, tá com o joelho lascado. O Memphis veio da Holanda pra jogar a final, segura também. E o Yuri é porque tem 23, 24 anos e se regenera sempre muito fácil. Mesmo assim, ainda sai no intervalo. Então, quando você tem um cenário, pra mim foi muito natural colocar esse monte de reserva. Olha o que esses caras viveram até quinta. E aí eu falei ontem até... É assim, eu trabalhei no jogo de ontem, trabalhei lá no canal Raiz e tal, trabalhei. Eu tava do mesmo jeito que eu tava quinta? Não. A minha adrenalina de quinta-feira, o meu foco, eu não deixei de fazer o meu trabalho. Eu não tenho dúvida que os titulares fariam o trabalho deles ontem. Mas para pegar um time que tinha jogado uma semana a final do estadual, que era o Bahia, você ia ser atropelado, porque você não ia ter fisicamente, animicamente, nada do que esses caras tiveram. Por quê? Os reservas que não jogavam há mó tempo, alguns aí não entravam há um mês, praticamente. Para os caras jogar no estádio de Copa do Mundo, eles deixaram tudo ali em campo. Para eles era maravilhoso enfrentar o Bahia, jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, estádio de Copa do Mundo. Pô, é super compreensível. E eles foram lá e demonstraram vontade, foram buscar o empate no acréscimo.
Os titulares, e não é sacanagem dos titulares, torcedor que não entende isso, é só pegar você torcedor do Corinthians, que estava assistindo o jogo, seja honesto, você assistiu o jogo de ontem igual você assistiu quinta-feira? Não. Por que os jogadores também... Ah, mas eles são profissionais. Eu estou dizendo, eles não iam deixar de fazer o que eles têm que fazer, que era jogar. Mas motivação, pegada, foco, isso não ia passar... Ia passar muito, ia lá passar pelo Piauí e não na Bahia. Então, a escalação foi muito boa, colocou os caras na mesma condição física que o Bahia. Eu gostei muito do sistema. Os três volantes de novo, não tem que encher o saco e mudar isso. No intervalo, ele vira um 3-5-2, ele tenta mudar com o terceiro volante, com o terceiro zagueiro, só que o Everton é expulso com 4 minutos. E aí, eu achei até que ele demorou 10 minutos. A hora que subiu o segundo amarelo, eu já teria, na hora, retrocado, mudado de volta o sistema. Ele demorou 10 minutos, mas ok. E aí, o Corinthians vira esse ataque contra a defesa, que vocês estão vendo. O Bahia fecha as duas linhas e o Corinthians vai tentando. Aí entra Coronado, enfim, aí começa a tentar até que saiu o empate. Teve um gol anulado pelo VAR, que a câmera estava lá na NASA. A NASA disponibilizou uma câmera no alto para poder ver aqui na terra. Eu não faço a mínima ideia se o Thales estava atrás da linha do meio de campo ou não. É inacreditável. Isso nós não estamos falando do estádio ridículo, pequeno, da Série D. Nós estamos falando do estádio de Copa do Mundo. Não é possível que você não possa ter 2 câmeras, uma mais perto da linha de fundo, outra mais perto do meio de campo, para poder traçar uma linha melhor. A linha foi lá numa câmera no céu, lá na ponta, no escanteio. Não tem a mínima... Olha lá, como que você vê um negócio desse? Fala para mim. Alguém tem noção de que aquilo está impedido ou não? Aí escolheram ali se estava ou não. E aí anulou esse gol aí. Como já disse milhões de vezes, esse tipo de câmera não é para VAR. Esse tipo de câmera é para transmitir futebol. É isso. Seria isso, né? Para pegar ali um lance, alguma coisa, não para pegar o VAR. Olha lá, se alguém tem uma conclusão, ninguém vai ter. Seria um golaço do Romero, para mim, aliás, o gol mais bonito que ele fez no Corinthians, 67. Olha lá, de esquerda, acertar o ângulo assim, nossa, seria um gol. Mas enfim, anulado. Bom empate, o Corinthians, para mim, dos 4 paulistas, é aquele que consegue um resultado melhor. Você vai à Bahia, você pega o Vasco em casa. O Arnaldo sempre fala do lance de 2 pontos por jogo, quanto que é importante. Você ganha do Vasco em casa, nós estamos falando, o Corinthians vai para o Allianz Parque com 4 em 6. Tá bom, eu acho que é uma pontuação muito boa. Você vai com 4 pontos em 6 para pegar de novo o seu rival na casa dele. Então, eu acho que não tem um A para o torcedor falar, eu, pelo menos, não tenho um A para falar desses jogadores, dos reservas. Ah, esse não foi tão bem. Ok, eu estou dizendo de maneira geral, num contexto geral, gostei muito da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Gostou, Arnaldo? O Corinthians, da dupla Dias, é uma grande história, porque é um time que consegue muito mais resultado do que jogo, do que desempenho, desde que eles entraram. E não deixa de ter mérito nisso. Para mim, o mais importante do futebol é o resultado. A cada bom resultado, ainda mais depois de um título, a confiança de todos que trabalham no Corinthians, o Vessone deu a questão da leveza, é um pouco isso. Pode ser do reserva, do titular, do técnico, do auxiliar, ela aumenta, né? E o time se acostumou a conseguir resultados mesmo quando não joga bem. Ontem, claro que antes do jogo, empatar na Bahia nessas condições seria excelente. A partir da expulsão do Everton, eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de pelo menos empatar, né? Tinha 50 minutos pela frente, 45 minutos pela frente com um jogador a mais, mesmo com os reservas, e aí que tá, né? É o que a gente fala. O Corinthians não tem só um time titular. Claro que ele não tem 2 Memphis ou 2 Gauss. Eu estava lendo a entrevista do Gauss aqui para a ESPN. Exclusivo, vai parar. Falou, vou parar. Vou parar porque não aguento mais de dor, vou parar e só vou voltar quando... O Vessone falava aqui a semana passada. Provavelmente ele vai parar. Então não tem outro Garro. Coronado é um bom jogador, talvez tenha mais oportunidades agora. Se o Corinthians for manter com o Vasco o sistema com 3, um meio e 2 atacantes, ele pode botar o Coronado ou pode colocar o terceiro atacante no lugar do Garro, como fez outras vezes. Mas o Corinthians tem um bom elenco, né? E era uma semana muito importante, porque tinha a decisão, a estreia dificílima no Brasileiro e o primeiro jogo da Sul-Americana, que é o mais importante dessa chave, né? Contra o Huracão, que em tese é o adversário mais difícil, em casa classifica só o primeiro. É uma semana muito importante para o Corinthians. E acho que acabou dando tudo certo. A estratégia de utilizar os reservas, concordo plenamente com ela.
trouxe um ponto e vai, acho que a partir das suas partidas em casa, tentar manter aquela situação de ser um dos melhores mandantes do país. O que atrapalhava o Corinthians até ano passado, mesmo com os dias, fora de casa ser um time muito frágil, né? Muitas vezes com escolhas erradas. E ontem não foi assim, muito por conta da expulsão também. Mas ele consegue fora de casa um ponto precioso. Concordo com o Vessone, dos paulistas, foi o que teve a melhor estreia. O melhor resultado. Só para lembrar, os 2 gols do jogo saem de cruzamento, certo? Reparem a quantidade de jogadores do Bahia que tem no gol a favor e do Corinthians a favor do Corinthians. Não é só cruzar a bola na área. Sim, é claro. Bom ponto, Massa, bom ponto. Sem dúvida. E do Bahia? Deveu? Não, acho que... Sou eu? Pode ser. Eu acho que dever não, né? Mas eu acho que você me parece que um jogador a menos. Pô, você perde os principais jogadores no começo do segundo. Achei que E eles o primeiro... têm o Inter, hein? Um jogo gigantesco pela Libertadores. No meio de semana é duro, cara. Achei que o primeiro cartão foi exagerado, o segundo... O Everton Ribeiro não sabe nem fazer falta, né? Tanto que foi sem querer. O Zene falou. Mas não importa. Falta é falta, sem querer também é falta. Sem querer também é falta e foi justo, né? Ele deu um pisão ali no jogador do Corinthians. O Everton Ribeiro até tentou dar um migué, né? Deu uma simulada ali, fingiu também que tinha sido lesionado. Mas é claro, na hora ele percebeu, olhou e falou: fiz besteira. Vou tentar dar um migué, vou tentar fazer alguma coisa aqui para tentar não levar o cartão e, consequentemente, ser expulso, né? E acho que foi isso que aconteceu, foi basicamente nessa linha aí, que o Everton Ribeiro tentou dar um miguezão para enganar o juiz, tentar dar uma ludibriada, mas não deu certo. Acabou levando o segundo amarelo, foi bem expulso, o Corinthians tentou, foi para cima, com o time reserva conseguiu um empate. Acho que o torcedor do Bahia não tá triste, pois poderia ter até tomado a virada. E o corintiano também não deve estar, já que conseguiu um importante resultado jogando fora de casa. Diz o que você pensa, comente abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!